paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um dia do nosso devocional, isso aí. E qual é o tema de hoje, irmã Aline? Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Isso o quê? Vamos ver? E nossa referência se encontra lá em 1 Crônicas 29, 11. 1 Crônicas 29, 11, que fala: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltes sobre todos como chefe. Olha só que coisa gloriosa. Então já sabemos que vamos falar sobre o quê? A soberania do nosso Deus, né? E olhando aqui fala que a soberania de Deus é um tema que nos desafia, é muito desafiador. Por quê, irmã Aline? Saber que Deus é soberano, saber que Ele é que controla o universo, saber que Ele que é o dono da minha e da tua vida, Ele que é o dono do meu e do teu respirar, Ele é o dono de tudo, tudo que existe foi por causa dEle. E eu e você existimos para a glória dEle. O Senhor é soberano sobre tudo, aonde fala que a glória é dEle, o poder é dEle, a vitória é dEle. A exaltação só pertence a Ele, tudo, tudo, tudo. E ainda coloca aqui no final, fala: e tu te exaltes sobre todos como chefe. Como chefe? Lembra no nosso trabalho? Que às vezes, quando o chefe tá para chegar, que sabe, na loja, em uma empresa, todos querem que tem que estar impecável, todos têm que estar... Tudo deve estar organizado, tudo deve estar bem, porque o chefe vai chegar. Quem sabe você abre o seu local de trabalho e seu chefe só chega bem mais tarde, mas você já sabe, ó, meu chefe hoje chega. Porque na hora que o chefe chega, parece que tudo tem que mudar, né? Tudo muda. Quem conversa demais no momento para de conversar. E quando o chefe pega de surpresa, pega muitas coisas desorganizadas. Então, às vezes, colocou aqui Deus como chefe, que Ele seja exaltado em todos como chefe. E muitas das vezes a gente obedece ao chefe do trabalho. Se ele pedir pra gente fazer hora extra, a gente faz. Se pedir para pegar coisa pesada, mesmo a gente não estando em condição, a gente não abre a boca para comunicar que a gente não está bem, mas a gente faz porque a gente quer mostrar serviço. E para o Senhor Jesus, que é soberano, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, nós por qualquer coisa deixamos de ir para a casa dele, nós às vezes não queremos sair para fazer a obra dele, não queremos sair para evangelizar, não temos reverência na casa dele, não prestamos atenção em nada que é falo. E aí, estamos valorizando mais o Senhor, o nosso Deus que é soberano? Estamos respeitando a soberania de Deus? Ou estamos respeitando mais os humanos pela posição que eles ocupam? A gente tem um exemplo que o presidente, ele é presidente hoje, amanhã pode deixar de ser. O prefeito é prefeito hoje, amanhã pode deixar de ser. Vereador a mesma coisa. Mas o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ninguém tira ele do seu poder. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, continua eternamente. A soberania, a grandeza, o poder de Deus, a majestade não é passageira. Então vamos ter mais cuidado de como nos apresentar diante do Senhor. Vamos ter mais cuidado em valorizar o Senhor Jesus, porque Ele é soberano. E a soberania dEle está a todo momento ao nosso lado. A soberania dEle está a todo momento nos acompanhando, se a gente andar segundo a vontade dEle, né? E quando a gente passa por uma determinada situação, muitas das vezes a gente esquece da soberania de Deus pelo momento aflito e vai recorrer a outras pessoas, né? Vai recorrer a outras situações ou tentar até mesmo agir com as próprias mãos, né? E a gente sabe que não é dessa forma.
Tem coisas que acontecem na nossa vida, é Deus querendo se revelar para nós. Aline, se não for eu, não tem nada feito. Eu vou fazer acontecer porque eu sou soberano. Eu vou fazer acontecer porque o poder está nas minhas mãos. Eu só preciso que você me obedeça. E eu deixo de ouvir a voz do Senhor por achar que está demorando e quero resolver aquela situação pela força dos meus braços. Quero resolver aquela situação, quem sabe, indo lá tirar a pergunta a alguém, indo lá tentando resolver com minhas forças, aonde o Senhor ele está olhando para mim e para você e dizendo até quando vai agir dessa forma, até quando vai deixar de confiar inteiramente em mim, na minha soberania e vai se agarrar à tua força dos braços, né? E às vezes a gente fala sobre a soberania de Deus, né? Que ele tem autoridade, ele tem domínio e ele não está sujeito e não é subordinado a ninguém. Às vezes o ser humano, eu e você, alguém já tentou nos subordinar, alguém já tentou até nos fazer algo que a gente não queria, né? Mas a gente tinha que obedecer aquela pessoa, quem sabe. Mas o nosso Deus não tem isso. Com o nosso Deus ninguém vai subordinar ele. Com o nosso Deus ninguém trapaceia. O nosso Deus, ele é justo e ele não recebe ordem de ninguém. Ele não recebe ordem e ele não é mandado. O nosso Deus, ele ordena a mim e a você que faça algo. Ele ordena aos seus anjos para guerrear por nós. Ele ordena aos seus anjos para nos guardar. Então, ele que dá as ordens, Deus é que é o magnífico, ele que é o grande, ele que é a estrela que brilha em nossas vidas, é o Senhor. Não pense que você prega, eu prego, adora a Deus, a gente ensina na igreja. É nós não, é o Senhor, a estrela não somos nós, a estrela é o Senhor. Se o Senhor resolver, Aline, hoje vai parar, eu paro. Não adianta, não é pela minha sabedoria humana, não. Eu posso pegar o livro, posso comprar o melhor livro, ler e não adianta nada. Se não for o Senhor, se eu não entender que eu necessito do Senhor, que tudo, o poder, a sabedoria está sobre ele, né? E olhando, Salomão, ele teve sua oportunidade, né, de pedir a Deus várias coisas. E o que foi que ele pediu? Sabedoria. Mas ele era um rei, ele era famoso, ele poderia recorrer a outras pessoas, a outros sábios, mas ele entendia que a sabedoria que ele precisava não vinha de homem. A sabedoria que ele precisava vinha da parte de Deus, né? E eu e você viemos entender que tem momentos na nossa vida que não é você pegando um livro, pagando caro, não é você indo pro YouTube assistir pregação, não. É eu e você nos colocar diante do Senhor, mesmo no teu quarto sozinho, fechar a tua porta, mesmo você ali, quem sabe, você não tem muitos livros como pessoas têm, mas você tem a presença de Deus e a presença do soberano na tua vida, ela é tudo. A sabedoria de Deus para mim e para tua vida, ela é tudo, né? E Deus vai nos capacitar, Deus vai nos instruir de como usar, qual livro usar, qual parte da Bíblia eu e você ler para nos aperfeiçoar naquele momento, mas tudo vem de Deus. Você pode ler livro, pode ler Bíblia, se eu e você não pedir sabedoria ao Senhor, de nada nos adianta, né? E eu lembro também que quando eu li esse devocional aqui, que a escritora relatou uma situação, que Deus provou a soberania dele no momento mais difícil, né? E eu lembro que a minha tia, que hoje já descansa no Senhor, ela contou pra mim, né, que quando minha avó adoeceu, e minha avó ficou um tempo no hospital, minha avó por parte de mãe, e aí minha tia, ela orava ao Senhor, todos nós orávamos para que minha tia voltasse, para que minha avó, voltasse, né? Quem não quer ter seu ente querido com você, né? Voltasse, ficasse bem. E minha tia pedia muito. Minha tia ela morava com minha avó, tomava conta da minha avó, cuidava uma da outra. Meu avô já tinha falecido e só tinha elas duas. E minha tia orava a Deus, Deus traz minha mãe de volta, Deus, eu não aceito essa situação, Deus, eu quero minha mãe de volta. E ela contou pra mim isso. E chegou um tempo que
Deus se revelou para ela e ela começou a orar totalmente diferente, porque ela sentiu que não era esse o querer do Senhor. Às vezes a gente quer que Deus faça uma situação, mas Deus está nos provando que está no controle, né? E Deus se revelou para ela e ela pôde sentir que Deus estava com ela, independente se minha avó voltasse ou não. Era o querer do Senhor, era a soberania do Senhor, e Deus fez ela orar totalmente diferente. No momento que ela orou totalmente diferente: Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua. Faz a tua vontade, mas não deixa ela sofrendo. E naquele momento passou uns dias e Deus colheu minha avó, né? E Deus estava começando a acalmar o coração da minha tia, né? E quando eu li aqui o exemplo que essa escritora deu, eu lembrei logo, né, que a escritora ela orou também pela sogra dela, né, que estava na UTI, e Deus fez ela se acalmar e dizer: ela é minha, lembra que ela é minha. Então, no momento que minha tia fez a oração totalmente diferente: Pai, que não seja feita a minha vontade, porque é o Senhor que sabe do dia de hoje e dia de amanhã, que seja feita a tua vontade. É eu entender, mesmo no momento de dor, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é o consolador, Deus é o que cuida, Deus é o que não vai me deixar abandonada, mesmo estando em situação difícil, né? E eu lembro também quando minha sogra passou mal, que foi para o hospital. E a gente orando, pedindo oração, os irmãos ali naquela fazenda onde eles moravam também, ali no município ali de Itajuípe, na Bahia, eles orando também, clamando ao Senhor pela vida dela. E a gente orando, pedindo oração lá na igreja, lá em Vitória. E chegou um tempo, eu lembro que eu estava deitada no sofá e eu olhei para a foto dela, eu falei: Senhor, o nosso desejo é que ela volte com saúde. O nosso desejo, mesmo em meio às notícias que aí sempre o pessoal dava para meu esposo: ela não tá bem, ela piorou, não tá nada bem, quem sabe é melhor você já ir se preparando. Mas a gente queria que ela voltasse com vida. Mas em todo momento a gente estava confiando no Senhor, mesmo com dor no coração. E chegou um tempo que eu olhei a foto dela e falei: Senhor, que seja feita a tua vontade. Não deixa ela sofrendo, Pai. O que a gente quer é que ela saia desse sofrimento, Pai. Se for para ela voltar, restaura a saúde dela, cura, que sirva de testemunho, mas se não for, tira ela desse sofrimento, porque era doloroso ver a foto que mandava, era doloroso ver o sofrimento que ela estava passando. E nós oramos ao Senhor, e quando foi na madrugada, recebemos a notícia que minha sogra tinha falecido. E foi um desespero, meu esposo ficou bastante triste, né? Ele fica triste até hoje, mas naquele momento foi um momento muito de dor, um momento muito complicado. E eu lembro que ele precisou ir viajar, o pessoal lá da empresa se reuniu e Deus proveu para ele se despedir do último momento pela mãezinha dele, pela minha sogra, e eu não pude ir, a gente não estava com condição de ir todo mundo, e ele foi. E era festa de círculo de oração lá na igreja, e aquilo me abateu tanto, porque era a mãe do meu esposo, né? A pessoa, eu peguei um carinho enorme por ela, e eu tava com meu coração dolorido, tava com meu coração triste, queria ficar em casa, mas era festa de círculo de oração. E eu orei a Deus, falei: Senhor, mesmo sem muita força, mas eu vou te adorar. E eu fui. E naquele momento lá na festa do círculo de oração, eu saí de lá renovada, né? No primeiro momento, eu lembro que eu tava na porta. Nesse dia eu fui escalada para ficar sendo a recepcionista. E meu coração tava frito, meu coração tava machucado com essa dor, né, da perca. E uma irmã, Deus usou uma irmã, chegou para mim, me abraçou e falou: adore ao Senhor. E eu adorei ao Senhor, adore ao Senhor, que Deus está cuidando do teu esposo enquanto ele está lá. E eu adorei ao Senhor, né, e foi uma festa abençoada.
Mas em todo momento da luta a gente confiou no Senhor, a gente sabia que o Deus, Ele é que sabe o dia de amanhã. A soberania de Deus vai além do luto, vai além das enfermidades, vai além da escassez, vai além da porta fechada. É eu saber que eu posso confiar mesmo sem ver, é eu saber que eu posso agradecer mesmo sem ver, né? E será que eu e você estamos tendo essa confiança na soberania de Deus? Saber que Ele é digno de toda honra e todo louvor. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, né? E fala mais aqui que tudo que acontece, às vezes a gente não entende no momento, mas que a gente não venha procurar entender, mas que a gente venha confiar na soberania do Senhor, venha confiar em tudo que Ele faz, venha confiar no poder que está nas mãos dEle. A gente não tinha o poder de ir lá e tirar ela daquele hospital, a gente não tinha poder de fazer nada, mas o Senhor, Ele é poderoso, e o que coube a nós foi orar e clamar ao Senhor, para que Ele agisse com a soberania dEle. E no final aqui fala, acreditar na soberania de Deus não significa que a irmã Aline não vai passar dor, não significa que você não vai passar dor, né? Nem que será fácil passar luto, passar desemprego, passar situação difícil, não. Mas é entender que em tudo Deus está conosco, que o controle ainda está nas mãos dEle, né? Então nós, princesa do Senhor, vamos lembrar em todo momento, Deus é soberano. Deus, Ele é além de qualquer dificuldade que eu esteja enfrentando, qualquer dificuldade que apareceu no teu vínculo de amizade, na tua igreja, no teu ministério, no teu casamento, na tua família, na nossa saúde. Deus, Ele é soberano. E fala aqui, Deus é o nosso alicerce hoje. E vamos entender que Ele é o único cheio de graça e paz. Ele é o único que pode transmitir essa paz para as nossas vidas. No luto tem paz se está com Deus. No momento da dificuldade tem paz porque a soberania de Deus está sobre as nossas vidas. Então que eu e você venhamos acreditar e confiar inteiramente no Senhor. Se não for o Senhor Jesus, nada, valor nenhum financeiro vai adiantar se o Senhor não estiver exercendo sua soberania nas nossas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente e que eu e você venhamos ler esse versículo aqui onde diz: é tudo dele, o domínio está nas mãos dele, a força, o poder. Nada foge do controle do Senhor. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. E é Ele que deve ser exaltado sobre a minha e sobre a tua vida. Quem deve ser exaltado é o Senhor. Que eu diminua, que você diminua e que o Senhor venha ser exaltado. Que a estrela que venha brilhar seja o Senhor. Mas que em todo tempo eu e você vamos pedir, Senhor, que o brilho do Teu Espírito Santo venha estar sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Em nome de Jesus. Fale da soberania de Deus para o teu parente, fale da soberania de Deus dentro do teu lar, fale no teu trabalho, porque Ele é soberano e digno de ser adorado para sempre. Em nome de Jesus. Amém.